Olá, turma, DCO 1006, Atenas e Propagação. Estamos aqui para começar mais um vídeo de um momento assíncrono. Continuar aí esse assunto de parâmetros fundamentais de antenas. Nosso capítulo número 2 da nossa principal bibliografia, o livro do Balanes, volume 1. Tá? E hoje, continuando o assunto da aula passada, do vídeo assíncrono anterior, conforme eu disse, aquilo lá a gente estava pegando elementos que seriam muito importantes para o que a gente vai ver agora. Quando a gente viu lá a intensidade de radiação, por exemplo, diagrama de radiação também. Agora a gente vai introduzir um assunto que vai durar uma grande parte aqui dessa aula, que é diretividade, diretamente conectado à intensidade de radiação, conectado também à forma de um diagrama de radiação. E a gente vai entender esse conceito e por que ele é tão importante em teoria de antenas e na prática também no dia a dia de projeto usando antenas. E aí a gente emenda com outro assunto que vai nos acompanhar também por algumas outras aulas, que é impedância de entrada de uma antena. A antena é um dispositivo que vai ser conectado ou diretamente a um gerador, ou mais tradicionalmente, como é feito, a uma linha de transmissão, que esta sim está conectada a um gerador de sinal. E aí existe ali uma necessidade de algum casamento de impedância, uma maneira de medir algum descasamento. A gente vai introduzir a teoria desse assunto hoje, mas a gente ainda volta a falar mais dele com um viés um pouco mais prático, como é que a gente olha para isso daí, medindo essa característica numa antena. Então vamos lá, vamos começar o assunto. Diretividade, a gente pode ver por essa definição que ela contém elementos que a gente já estudou. Então, razão entre intensidade de radiação em uma dada direção de interesse que você queira descobrir naquela direção, qual é a diretividade, e a intensidade de radiação média. Essa intensidade de radiação média, ela, por definição, ela é a própria intensidade de radiação de um radiador isotrópico, da antena isotrópica. E a gente já tinha visto isso na aula anterior, como é que é a intensidade de radiação do isotrópico. Foi exatamente o que eu peguei como exemplo para a gente calcular, usando aquela integral dupla que a gente precisa usar. Tá? Então acaba sendo intensidade de radiação numa dada direção sobre a intensidade de radiação da fonte isotrópica. Uma coisa interessante, e aí só um pouquinho de história, até 1983 se usava uma definição que tinha sido criada em 73, 10 anos atrás, que era o tal do ganho diretivo. A gente não chamava diretividade, chamava então de ganho diretivo. Esse termo não existe mais desde 1983, a gente usa diretividade, e vocês vão até entender uma das razões pelas quais se aboliu essa denominação. A gente vai ver na próxima aula assíncrona que existe um conceito chamado ganho, que é um parente muito próximo da diretividade, de tal forma que às vezes são usados até de maneira intercambiável, quase que como sinônimos. A gente vai ver que na teoria eles não são a mesma coisa, mas são parentes próximos. Então o uso de ganho diretivo é uma expressão realmente meio estranha e que ela não pegou muito, não vingou no meio prático, no meio da engenharia, no meio dos projetos. Então, por conta disso, o próprio I3E, que é quem estabeleceu essas definições, aboliu já há muito tempo, em 1983. Aqui uma figurinha, ela vai aparecer de novo, mas é só para a gente ver. Eu tenho dois exemplos aqui de antenas nesse nosso sistema de coordenadas tridimensional. Essa esfera aqui, em que eu estou indicando D igual a 1, que seria o valor de diretividade igual a 1, é a antena que você já conhece, a isotrópica, portanto, ela é a nossa referência, ela está sempre no denominador da conta da diretividade. E aqui é uma outra antena que a gente também já viu esse formato aqui, o diagrama dela está colocado se superpondo ao da isotrópica, que é aquela omnidirecional, que tem um diagrama que a gente comparou a uma rosca, lembram, né?
E está aqui indicando quem seria essa diretividade. A gente ainda vai ter a chance de fazer essa conta aqui, mais adiante. Mas é só para mostrar graficamente como é que eu vejo que para alguns ângulos, alguns valores de θφ, como é que esse gráfico aqui da omnidirecional, como é que ele se sobressai, né? Ele tem valores maiores do que o da omni. E, por outro lado, para alguns valores de θφ, quem está se sobressaindo é a omni, essa calota aqui para cima, a mesma coisa ali para baixo, o que quer dizer, de maneira muito fácil, muito visual, que eu consigo identificar para que valores de θφ uma antena aqui tem maior diretividade do que a outra, está irradiando mais forte do que a outra para uma mesma potência de entrada, né? Uma está jogando mais forte em determinada direção do que a outra. Então é uma maneira muito visual, interessante de se ver isso, mas também é uma maneira por meio de formulação. Tá? Enquanto que a diretividade de uma isotrópica é igual a 1 para qualquer direção que seja, a desta omni aqui específica, que a gente vai ver ela mais adiante, o valor máximo é de 1,67. O valor máximo de diretividade dela. Tá? Que ela teria aqui nesse plano do azimuth, né? Onde está o valor maior aqui, é exatamente em cima do plano XY. Tá? E vale 1,67, bem maior do que 1. Tá? Então, vamos caminhando aqui, a gente vai ver um pouco de definição, equacionamento, a gente vai ver que existem aproximações muito interessantes para se trabalhar com diretividade. Então, olha, usando a definição que foi dada ali atrás. Diretividade, intensidade de radiação em determinada direção de interesse sobre a intensidade média, que é a do isotrópico, que a gente costuma denominar desse jeito aqui. Tá certo? Então, a gente lembrando lá do U0, né, que era P-rádio sobre 4π, e aí a gente coloca no denominador, então vai dar desse jeito aí. Fica a intensidade na direção de interesse, para aquela antena, que multiplica 4π, divide por P-rádio. P-rádio a gente já sabe até como calcular, aquela integral dupla que a gente aprendeu a fazer no vídeo anterior. Grandeza adimensional. A gente pode fazer uma análise dimensional aqui para concluir isso. Se a gente relembrar que intensidade de radiação era a unidade de watts por unidade de ângulo sólido, né? Então eu jogo ali watt por unidade de ângulo sólido. Lembrando que P rádio potência é o watt. Então tem o watt em cima, o watt embaixo vai cortar. E embaixo tem também unidade de ângulo sólido, que veio aqui do U. Então, unidade de ângulo em cima, que é 4π, e unidade de ângulo embaixo, o ângulo sólido. Vai cortar uma com a outra também. Então, cortou o valor de potência de unidade e cortou unidade de ângulo também. D é adimensional. E tem o D máximo, que a gente costuma representar desse jeito. É só eu pegar o U naquela direção θφ em que a radiação é máxima, coloco aqui no numerador, o denominador é a mesma coisa, eu tenho quem é o D máximo, tem 4π U máximo sobre P rádio. Se a gente não disser nada, se perguntam qual é a diretividade de determinada antena, está implícito que é a máxima. Tá? Quando não for a máxima, vai estar muito bem especificado diretividade em determinado θφ. E tipicamente é representado em escala logarítmica. Dificilmente a gente vê a diretividade expressa em escala linear. Então a gente sempre vai ver o 10 log. Por que é 10 log? Porque a origem dessa conta aqui é potência. O U tem uma relação com potência, vocês se lembram disso. U é quem? É R ao quadrado. Esse R é o R de coordenadas esféricas, que multiplica a densidade de potência, vetor de Poynting. Lembram? Ou seja, densidade de potência. Então, o U surge de uma conta que envolve potência. E olha, potência aqui de novo. Então, diretividade é uma relação, no fim das contas, que envolve potência. Se é potência, que está ali no equacionamento, como é que a gente passa para a escala logarítmica? 10 log daquela grandeza. Lembrando que expressar em dB
não quer dizer que eu transformei uma grandeza de adimensional para dimensional. Ela continua adimensional, só que agora está expressa em dB. Exemplo 2.5 do Balanes é um exemplo que a gente vai olhar para ele no nosso encontro síncrono, não vamos resolver agora, mas deixa eu mostrar aqui primeiro o que ele pede. Ele pede diretividade máxima da antena do exemplo 2.2, que é um outro exemplo que a gente também vai olhar no encontro síncrono, que é a respeito de intensidade de radiação. O primeiro determina quem é PRAD, intensidade de radiação, para depois calcular a diretividade. A gente vai fazer isso na sequência no nosso encontro síncrono. E aí escrever uma expressão para a diretividade, não só a máxima, escrever quem é uma expressão para a diretividade em qualquer ângulo que seja. E ele parte dessa densidade de potência radiada. Ela é na direção radial, então tem um versor AR. Tem aqui um fator de escala A0, uma constante, seno θ sobre R2. Aqui vale lembrar uma coisa. Lembram que eu disse que para qualquer antena lá em campo distante, a dependência com a distância será dessa forma 1 sobre R2? Isso foi dito no vídeo anterior. A gente vai trabalhar com isso daí. A gente vai ver que todos os nossos exemplos, a gente está interessado sempre em campo distantes, então sempre vai aparecer esse 1 sobre R2. O que vai dar a forma de como essa intensidade de radiação, que a gente vai obter a partir de WRAD, né, multiplicando por R2, o formato, que é o que nos interessa, se é mais estreito, se é mais largo, quem vai dar essa expressão aqui, que nesse caso é função apenas de θ, mas que no caso geral vai ser uma função de θφ, as duas coordenadas angulares. Tá? O caso desse aqui, a gente vai fazer essa conta, essa diretividade ela vai dar 1,27 seno de θ. Ou seja, qual é o valor máximo dessa diretividade? Seno de θ, o valor máximo é igual a 1, então a diretividade máxima acaba sendo 1,27. Maior, portanto, do que da isotrópica, que é 1. Tá? E o exemplo 2.6, que é muito similar, pede basicamente a mesma coisa, só que a densidade de potência ela é um seno quadrado de θ, não é seno de θ. Seno quadrado de θ. Essa daqui vai dar 1,5 de valor máximo. Então a outra dava 1,27, essa dá 1,5. E aí se eu plotar, não as diretividades, plotar intensidade de radiação, tá? Que é o seguinte, do primeiro exemplo, do 2.5, a intensidade de radiação dele é A0 seno θ. A do segundo é A0 seno ao quadrado de θ. A gente fez A0 igual a 1 e colocou aqui. Ó, as duas estão plotadas, as duas são do tipo omnidirecional e foram colocadas no mesmo sistema de coordenadas. A gente fez um corte aqui, tá? E dá para a gente ver, ó, essa aqui é mais larga, aqui passando por fora, é a U seno θ. Essa aqui é mais estreita, é a seno ao quadrado θ. Se a gente plotasse seno ao cubo, seno à quarta, fosse aumentando esse expoente, a gente ia ver que vai ficando cada vez mais estreito. E é isso que esse expoente faz. Olha que interessante. Se eu represento o diagrama de uma antena por meio de uma senoide ou de uma cossenoide, né, aumentar esse expoente aí quer dizer que eu estou construindo antenas cada vez mais de lóbulo fechado. Ela está concentrando mais a energia. Quer dizer que ela é mais diretiva. Essa é a expressão que a gente vai passar a usar daqui para frente. Está fechando mais aquele feixe. Lembra da abertura de meia potência? Ela está ficando mais fechada, quer dizer que ela está ficando mais diretiva. Não é à toa que no cálculo de diretividade, essa daqui dava quanto de valor máximo que eu falei? 1,27. Essa aqui dava quanto? 1,5. Maior do que 1,27. Isso está representando exatamente esse fechamento. A de seno ao cubo, a gente até vai ver esse exemplo daqui a pouco, dá um número ainda maior do que 1,5. E por aí vai sempre aumentando. Então, ó,
exatamente a de seno ao cubo é a que está aqui. Esse é um caso que vale a pena trazer, eu dediquei um slide para ele, que é a famosa dipolo de meia onda, uma antena bastante conhecida. Ela é simples, meia onda, porque ela é composta por duas hastes, né, que formam então um dipolo, cada haste alimentada pela linha, de maneira a fechar a linha. E por que meia onda? Porque o comprimento de ponta a ponta de uma haste até a ponta da outra, é metade do comprimento de onda daquela onda que você está fazendo radiar por ela. Tá? Então ela é o dipolo de lambda sobre 2. Esse dipolo aí, a intensidade de radiação dele é do tipo A0 seno ao cubo de θ. E se a gente for fazer a conta de diretividade, vai ver que vai dar 1,67 seno ao cubo de θ. Ou seja, é um valor maior ainda do que o dos outros. Né? Se eu fosse plotar junto lá com aqueles, ela seria a mais fechada de todas. E aqui um plot da intensidade de radiação normalizada a 1. É muito comum a gente normalizar a intensidade a 1. Tá? E aqui, finalmente, retornando àquela figurinha lá do início, e agora a gente com maiores condições de entendê-la. Olha só, está ela aqui em 3 dimensões. Aqui, então, é a dipolo de meia onda, está lá, 1,67 seno ao cubo. E aqui é a isotrópica, só para ver o quanto que ela tem esse potencial de irradiar com maior intensidade para alguns valores de θφ. Então, toda essa parte aqui em que ela se sobressai, a isotrópica, quer dizer que ela tem maior intensidade. Se eu der um corte, tá? Olha só, um corte num plano aqui que contém a Z, tá? Reparem que fica desse jeito, ela mostra esses dois lóbulos aqui, né? Que é um corte ali. Se a gente girar isso, a gente vai obter a rosca novamente. E aqui, ó, o corte aqui que virou esse círculo que é a isotrópica. E a gente consegue ver exatamente, olha, entre esses tracejados aqui, ó, toda essa região aqui, dentro desse tracejado, é exatamente a região em que a dipolo de meia onda irradia com maior intensidade. Agora, toda essa outra região aqui, ó, assim como ali para baixo, ele é simétrico, é a isotrópica que está irradiando com maior intensidade. Tá? Inclusive, a dipolo de meia onda, nessa direção aqui, que é a direção da própria linha que compõe a antena, o próprio filamento da antena, nessa direção, tanto para cima quanto para baixo, teoricamente ela irradia zero. Tá? Então, é uma ideia gráfica, muito interessante, mas também em termos de equacionamento, tá? Diretividade. E aí a gente pode partir agora para o equacionamento, tá? Equacionamento preciso, a formulação exata. Reparem que eu posso escrever de maneira muito genérica que, então, a intensidade de radiação de uma antena qualquer para um θφ é uma certa constante, chamada de B0, que multiplica uma função de θφ. A gente tem trabalhado nesses nossos exemplos com seno θ, seno quadrado θ e seno ao cubo de θ. Poderia ser qualquer outra coisa, inclusive em função de φ também. E a diretividade já sabemos, escrita dessa maneira aqui. Como é que seria a máxima? Já sabemos, é só trocar o U pelo U máximo, né? Onde o U máximo, então, eu poderia escrever como um B0 e um F máximo, que acontece para um valor de θ, que promove F máximo, chamado de θm, φ, que promove F máximo, chamado de φm. Tá? Então, a gente pode ir agora aqui para o cálculo de D0, usando esse equacionamento. Vamos lá, olha. 4π o máximo, então 4π que multiplica isso daqui, 4π B0F máximo. Por que só está aparecendo 4π? Vamos lá, deveria estar aqui, 4π B0F máximo. Só que essa coisa é sobre P-rad. Lembramos da equação de P-rad? P-rad é uma integral dupla, θφ, de quem?
do U de ômega. Tá? Então, o U eu vou representar de que maneira? B0F. Está aqui, ó. Vamos lá. Integral de θ de φ do U, que teria aqui então B0F. Isso daqui é de ômega, sendo θ de θ de φ. Tá? Então tinha um B0 em cima, tinha um B0 aqui. Cortaram os dois B0. Aqui em cima aparecia era 4π que multiplicava F máximo em θm φm. Simplesmente a gente jogou esse valor aí, F máximo é um número, né? A gente jogou ele aqui para baixo, ó, então ele estava no numerador, ele apareceu aqui, então é correto fazer isso. Eu pude jogar para dentro da integral porque ele vai dar um número, ele não está dependendo dessa variação de θφ, ele já é para um θ e um φ determinados. Tá? Então a gente pode fazer isso. Fizemos isso só para criar essa razão aqui, que é uma normalização de f. Tá normalizado um f qualquer pelo valor máximo, ou seja, essa coisa aqui vai dar no máximo 1, vai ficar entre 0 e 1. Só para criar essa normalização chamada de Fn de θφ. Tá? Então, D0, 4π, pronto. Integral Fn seno θ de θ de φ. Agora uma coisa interessante aqui. Tá? Bom, essa integral, né, alguma interpretação para ela. A gente sabe que D0 é adimensional, fizemos essa análise dimensional dele, já sabemos disso. Eu tenho aqui unidade de ângulo, aqui embaixo unidade de ângulo também. Mas mais do que isso, a gente já tinha visto que lá no denominador do D0, do D qualquer, a gente sabe que é unidade de ângulo sólido, a gente está falando de volumes, né? Então, uma unidade de ângulo sólido. Daí, escrever essa integral aqui por esse símbolo ômega da antena, que a gente está se habituando a chamar isso de ângulo sólido, né? O elemento de ângulo sólido é o d ômega, e essa coisa aqui que a gente está batizando de um ângulo sólido de feixe, esse é o nome que ele vai levar, a gente está chamando de ômega também. Tá? Então, essa integral aqui, que é esse denominador todo, leva esse nome ângulo sólido de feixe. E claramente é a conta que a gente tem que fazer exata, a gente não fez nenhuma aproximação para chegar até aqui, para calcular a diretividade. Tá? Então, olha que coisa interessante. De alguma maneira, esse ângulo aí, o significado dele é de tal forma que, se esse ângulo ele for começar a se fechar, ou seja, esse denominador começa a ficar pequeno, a diretividade aumenta. Ou seja, ele é um ângulo que claramente tem a ver com esse formato do diagrama. Tá? Porque ele está caminhando do mesmo jeito. Se ele é pequeno, o diagrama então fechou, faz sentido, a diretividade ficou maior. Para quem pegar o Balanis, logo depois desse assunto no Balanis, ele tenta dar um significado prático, né? Para quem é esse ângulo sólido de feixe, é um parágrafo que ele escreve todo em itálico. E quem tiver essa chance, dá essa olhada, a gente pode discutir isso daí em algum momento síncrono. Tá? Não é absolutamente relevante, porque é até uma definição um tanto hipotética, para a gente tentar entender o que seria exatamente esse ângulo. Mas o que é relevante mesmo é a gente entender como é que ele aparece nesses cálculos e finalmente a gente conseguir calcular a diretividade. Isso aqui é o mais relevante da história. Tá? Então, olha, é uma coisa que pode ficar muito complicada de fazer, porque para antenas que são mais complexas, esse Fn de θφ pode ser algo muito rebuscado matematicamente, pode ser algo complicado, que ainda vai entrar aqui na integral multiplicando um seno θ para a gente fazer isso dθ dφ. Então, para algumas antenas, essa integral pode ficar muito chata de se fazer. Imagina isso há muito, muito tempo atrás, quando métodos numéricos para se resolver integral por computador nem eram tão avançados assim. Era muito interessante se tentar descobrir alguma aproximação que fizesse, principalmente, a gente conseguir fugir dessa integral. Era o maior objetivo de fazer a aproximação.
E se fez. Existem duas que são as mais interessantes, que a gente vai ver agora, e que elas partem do princípio de que foi dado a interpretação do que é esse ângulo sólido de feixe. Então, olha só. Tipicamente, se a gente pega antenas que têm um lóbulo principal bem definido, e aqui eu estou mostrando duas delas, a gente vai ter um tipo de diagrama que é simétrico. O que é simétrico? Eu coloco esses dois planos aqui, ortogonais, ambos contendo a direção de máxima radiação. Então eu tenho esse primeiro plano aqui definido por esse tracejado, fatiei o diagrama nessa direção, peguei ortogonal e fatiei. Então, por exemplo, um plano deles é o XZ, o outro é o YZ. Tá? Quando eu faço isso, por ela ser simétrica, ela tem simetria em φ, tem claramente simetria no azimute, tá? Eu vou obter que uma abertura de meia potência num plano é igualzinha do outro, né? Aliás, eu poderia fazer, se é simétrico, poderia fazer aí infinitos e daria essa mesma coisa. E tem um diagrama assimétrico, em que eu vou fazer esses dois planos ortogonais aí, e aí, por ele ser assimétrico, ele vai dar um θ1R diferente de θ2R. E olha que interessante esse desenho, ele tem aqui uma indicação de quem seria esse ângulo sólido de feixe. Olha como é que no desenho está dando a entender de que ele tem de fato uma relação clara com quem é a abertura aí desse lóbulo principal. Tá? E aí o que se fez? Tem uma primeira aproximação chamada aproximação de Krauss, que é o autor desse desenvolvimento. Krauss é um autor de livros muito famosos de antenas, inclusive na nossa bibliografia está o livro do Krauss. A aproximação dele foi a seguinte: se o lóbulo principal é estreito, precisa ser razoavelmente estreito, não vale para um lóbulo muito largo, e os lóbulos secundários são desprezíveis, tá? A conclusão que ele chegou é que aquele denominador da diretividade, o ângulo sólido de feixe, pode ser aproximadamente escrito como produto essas duas aberturas aí de meia potência em dois planos ortogonais. Não importa se a antena é simétrica ou se ela é assimétrica. Pega esses tetas aí em dois planos ortogonais, quaisquer, desde que sejam ortogonais entre si, e que essa aproximação é válida. Tão mais válida quanto mais for verdade isso que está dito aqui. E aí, portanto, a diretividade seria 4π, ao invés de ser 4π sobre aquela integral dupla complicada, é 4π sobre esse produto aí. Tá? Se for em radiano, se a gente quiser passar para grau, vai fazer essa continha que vai dar essa coisa aqui. Então, os dois ângulos expressos em grau e esse numerador aqui. Tá? O que pode acontecer se você usa numa antena que não tem só um lóbulo principal, tem dois lóbulos principais idênticos? Como a gente até conversou já em alguma aula. Ele vai dar uma sobreestimativa, porque ele vai achar que está toda aquela diretividade concentrada em um único lóbulo, mas na verdade a antena tem dois lóbulos e aquela irradiação está repartida entre os dois. Né? Então o que ele vai indicar, na verdade, vai ser o dobro da diretividade que existe em cada um daqueles lóbulos ali. Tá? Então, se você não estiver atento a isso, você vai acabar errando fortemente. Também, se a antena tiver lóbulos secundários que não são desprezíveis, tá? Também ele vai estar sobreestimando. Porque uma antena que tem lóbulos secundários que são de tamanho razoável, ela não vai ter esse ganho, essa diretividade toda que ele vai indicar nessa formulação. Porque parte da radiação vai estar dividida ali com aqueles lóbulos. Tá? Então, só é válida essa aproximação se a gente respeitar estritamente o que está sendo dito aqui. E tem a outra aproximação muito usada, que é a de Tai e Pereira, que também são os desenvolvedores da aproximação. Também para lóbulo principal estreito e secundários desprezíveis, exige a mesma coisa. Só que a formulação deles, que é essa daqui, ó, em radiano, é isso daqui,
e em grau é isso daqui. Repara que ela é um pouquinho diferente. Agora, ela exige que os dois ângulos que eu pegue, os dois planos que eu pegue, não sejam quaisquer. São os planos E e H. Que a gente sabe que em campo distante são dois planos ortogonais. Então, a formulação dele é de tal maneira que exige que a gente pegue o E e o H. Tá? E esses ângulos aqui são as aberturas de meia potência, como já era também lá no outro método. Tá? E aí, é fundamental que a gente faça o quê? Vamos comparar as duas, né? Para comparar, a gente fez o seguinte, vamos definir um determinado tipo de antena. Como é que a gente define esse tipo de antena? É uma antena que tem a característica de intensidade de radiação dela, que ela pode ser muito bem aproximada por uma forma cossenoidal de θ, ela é simétrica em φ, cosseno elevado a n de θ. Então eu vou variando n, eu vou obtendo antenas de diagramas cada vez mais estreito, conforme eu aumento n. Então, olha só, vamos entender essa tabela. Cada linha dessa tabela, então, é uma antena diferente. Está indo de n igual a 1 até n igual a 20. A primeira coluna é o cálculo usando aquela expressão exata, aquela que tem integral dupla no denominador. E os valores de diretividade aumentando, como era de se esperar, de 4 até 42. Tá? Aqui é o valor usando a aproximação de Krauss. Aqui é o erro percentual entre Krauss e a exata. Quando dá negativa é porque o valor de Krauss foi menor que a exata e positivo é o contrário. Aqui é Thay-Pereira e aqui o erro percentual entre Thay-Pereira e a exata. Tá? Então a gente consegue concluir algumas coisas. Primeiro, essa aproximação aqui é razoável? Existem antenas que de fato seguem isso? Existem. Aquelas antenas do tipo parabólica, são aquelas antenas que parecem o tambor, que a gente já mencionou, é muito comum que o lóbulo principal daquelas antenas seja bem descrito por esse formato aqui. Tá? E outra coisa, lóbulos estreitos e lóbulos secundários desprezíveis é também uma característica típica desse tipo de antena. De tal maneira que esse equacionamento aqui, ambos costumam ser muito aplicáveis a esse tipo de antena. Tá? Principalmente um deles, conforme a gente vai concluir já já. Então, olha só, o que acontece aqui? O Krauss, olha os erros dele. Vamos comparar essa coluna dos erros de Krauss com a de erro de Thay-Pereira, que é o que mais nos interessa. Repara que ele já começa com o erro, vamos ver o erro absoluto. O erro dele absoluto é menor do que o de Thay-Pereira, para pequenos valores de n. Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. O Thay-Pereira também vai diminuindo, mas continua sempre pior do que o Krauss. O Krauss inverte, tá? Inverte e começa a subir, enquanto que o Thay-Pereira, ele embora maior, mas ele sempre vai diminuindo, reparem, sempre diminuindo. Tem um valor aqui de n muito peculiar, que inclusive é o único valor que está quebrado aqui, 11,28, que é um valor em que o erro absoluto de ambos é igual a mais 6,24 menos 6,24. Estão errando do mesmo jeito, uma é para cima, a outra é para baixo. Tá? E aí acontece uma coisa muito interessante. A partir daí, Krauss começa a subir, e só tende a subir o erro dele, e Thay-Pereira continua diminuindo. Então aqui tem um ponto aí em que Thay-Pereira passa a ser melhor do que Krauss. Então repara, Thay-Pereira começa a ser melhor do que Krauss para n mais altos, diagramas mais estreitos, que é exatamente típico dessas antenas parabólicas que parecem um tambor. Thay-Pereira é extremamente adequado para esse tipo de antena. Curiosidade aqui, qual é a abertura de meia potência que, associada a esse n aí de 11,28, é aproximadamente 40 graus. Então, para uma antena desta característica aqui, a partir de aproximadamente 40 graus de abertura, daí para menos, daí para mais estreito,
Tai Pereira passa a ser melhor. De 40 graus para mais largo do que isso, 40, 50, 60, Krauss dá resultado melhor. Mas nunca extremamente largo, quando aí nenhuma delas vai funcionar direito. Então essa é a conclusão que a gente chega. Aqui uma figurinha comparando Krauss, que é esse tracejado mais largo, a exata, que é a linha contínua, e Tai Pereira, que é um tracejado menos largo, que está quase que cravando aqui em cima da exata, para uma variação de N muito grande. Olha, N está indo de 0 a 450. Então essa faixa que a gente observou, que é de 1 a 20, ela está bem aqui no comecinho. Ó. Se a gente explodir aqui é que a gente vai ver, não está dando nem para ver direito. Mas olha como essa figura é interessante, que a gente vê que para N muito grande, que lá no último valor vai dar uma abertura de meia potência de 6,4, e aqui no primeiro valor 0 uma abertura de 180, extremamente largo. Tá? Olha como é que para N aumentando, o Krauss vai de fato divergindo, ele vai indo embora, vai se tornando uma aproximação cada vez pior. E como é que o Tai Pereira até que acompanha. Tá? Lá no iniciozinho, Krauss ainda é um pouco melhor, tá? Mas logo passa a ser pior do que Tai Pereira. Com isso a gente termina esse assunto de diretividade. Então ela está definida, tem um equacionamento teórico exato, tem duas aproximações em cima de diretividade. Sabemos então que ela é um número, uma figura de mérito, um número geralmente expresso em dB, que define a capacidade da antena de irradiar mais ou menos numa determinada direção θφ do que nas outras direções. E a gente pode comparar antenas distintas quanto à diretividade. Tá? Vamos agora ver um outro assunto, impedância de entrada, que, como eu disse, a gente vai ver aqui formulações, mas é assunto que a gente ainda vai usar mais em outros momentos. Então, olha, tipicamente a gente está interessado em calcular a impedância nos terminais de entrada da antena, aquele par de terminais que você vai conectar a quem? A linha de transmissão. Tá? A um guia de onda, a um par de fios, a um cabo coaxial, o que quer que seja, tá? Para fazer o circuitinho ali que está alimentando a antena. Então, razão entre tensão e corrente nos terminais da antena. Pode ser impedância, pode ser definida também como razão entre campo E e H num determinado ponto, né? Ou relação tensão e corrente num par de terminais. A definição que tipicamente a gente vai usar é essa, num par de terminais, que é a entrada da antena. Como qualquer impedância generalizada, ela vai ter uma parte resistiva e uma parte reativa, tá? Real e imaginário. Nas antenas típicas com as quais a gente vai trabalhar, essa parte real dela, ela ainda pode ser representada pela soma de duas resistências em série. Uma é a resistência de perda, RL, o L é de loss, em que a gente tem muita facilidade de entender, porque ela é associada à perda ôhmica. Então é uma dissipação que acontece na estrutura da antena. É a antena se aquecendo, transformando parte daquela energia eletromagnética em energia térmica por perda ôhmica. Não é desejado, mas vai acontecer em todas as antenas. E o R índice R pequeno é resistência de radiação. Esse R a gente ainda vai entender mais para frente. Por hora, vamos só entender o seguinte. É um valor de resistência que está associado ao mecanismo de radiação da antena. É o que torna possível a antena radiar para o espaço livre. Está associado a esse valor de RR aí. Por hora é isso daí. Depois a gente ainda vai entender numericamente RR, mas isso é mais para frente. Vamos abrir um parênteses aqui para relembrar o conceito lá de circuitos elétricos, impedância de entrada, tá? Que tem a ver com casamento de impedância,
que é a máxima transferência de potência, a situação que eu estou com um casamento de impedância entre linha e antena, ou gerador e antena, se eu estiver ligando diretamente um no outro, tá? Que é a situação em que a máxima potência que está sendo gerada pelo transmissor está passando para a antena. Tá? Então imagina um circuitinho em que eu tenha uma tensão V da fonte, aí tem uma resistência interna nessa fonte, isso define a fonte, isso é ligado a uma determinada resistência, que é a carga, tá? Estou chamando de RC, tá? Então resistência da fonte, resistência da carga, tensão da fonte e VC a tensão em cima da carga, tá? Então eu quero saber essa potência que foi lá para a carga, VC que multiplica I da carga. Tá? É um circuitinho sério, o I da carga é o mesmo I que passa pelo gerador. Então aqui quem é esse VC? Divisor de tensão, né? Resistência na carga sobre a soma de todas as resistências que multiplica o V da fonte. Isso aqui é a aplicação de divisor de tensão. Que multiplica a corrente. Corrente eu apliquei lei de Ohm. V da fonte sobre a soma das resistências ali. Tá? Fiz essa conta aqui. Estou querendo calcular a máxima transferência de potência. Então está sugerindo a gente fazer uma derivada primeira. Em relação a RC. Né? Quem deveria ser esse valor de RC a ser colocado ali para me dar máxima potência? Então eu estou variando em relação a RC. Então dP de RC. Então, derivada primeira dessa coisa. Está feito aqui. Quero um valor de máximo, vamos igualar a zero. Então, pegar esta coisa aqui e igualar a zero. Já dá para ver aqui, né? Quando é que isso aqui vai dar zero? Esse parênteses nunca vai dar zero. Esse colchete aqui pode dar zero sim, porque tem uma subtração aqui. Então, quando esse parênteses for igual a 2RC, vai dar zero. Então, é essa conta que a gente faz. A gente acaba descobrindo que é quando a resistência da carga é igual à resistência interna do gerador. Se essas duas resistências forem iguais, o máximo de potência vai passar para a antena. Qualquer antena que eu consiga descrever por meio de um equivalente Thevenin, está valendo eu usar isso daí. Vamos generalizar esse conceito aí do casamento de impedância. A gente fez para um caso puramente resistivo. E se a gente tivesse um caso reativo? Tá? Tanto lá no gerador ele tivesse uma resistência interna e uma reatância também, como a carga, que tipicamente terá resistência e reatância, como a antena, por exemplo. Para a gente generalizar, a gente diz o seguinte, a resistência da antena, então, que é dada por RR mais RL, essa coisa tem que ser igual a RG, isso aí a gente já sabia, a gente concluiu do slide anterior. E a parte reativa de ambos, tanto da carga, que é a antena, como do gerador, elas têm que ser o simétrico uma da outra. Então, XA tem que ser o menos XG, vai anular essa reatância aí. Isso é o que a gente chama de casamento conjugado. Então, olha, como é que eu representaria um equivalente Thevenin aí da antena? Um gerador que está alimentando a antena, tá? Onda radiada, isso é como a coisa funciona na prática. Uma antena funcionando como transmissora. Os dois terminais aqui, que é onde eu estou interessado em determinar a impedância de entrada. Como é que seria o circuito equivalente disso? Seria então a representação do gerador, tensão, impedância, terminais, e aqui está a antena atuando como uma carga. E vai fechar e vai ter uma corrente fluindo aqui, que é a corrente que flui aqui por cima. Então, RL que soma com RG e tem uma parte reativa aqui. Bom, eu estou interessado em calcular valores de potência em cima desses elementos aí da antena, essas coisas que vão me trazer algum significado que a gente vai usar em aulas seguintes. Então, eu quero calcular quem é esse IG aí, tá? Nesse circuito série. Tensão sobre impedância total. Então, tensão do gerador, que é a única tensão ativa ali, sobre ZA mais EG. Então tá ali, ó, já juntamos quem é a parte real, quem é a parte imaginária. Tá? Todas as resistências envolvidas, todas as reatâncias. De maneira que quem é o módulo dessa corrente, módulo de VG, sobre módulo desse complexo aqui embaixo, que a gente já sabe como é que é módulo de complexo. Está calculado aí.
E aí eu tenho, quem é a potência entregue à antena para ser radiada? Lembram-se que eu disse que quem está associado a esse mecanismo de radiação é a resistência RR. Então, se eu calculo a potência ali em cima de RR, que é a nossa continha de potência que a gente está acostumado em circuitos, se eu estiver trabalhando com valor de pico de IG, aparece esse 1,5 aqui, nossos valores são de pico, tá? VG do gerador é valor de pico, logo IG também é valor de pico. Logo, os cálculos de potência tem que ter esse 1,5 aqui. Então tá lá, a potência entregue para radiar é aquela que surge em cima de RR. Tá? A que vai ser dissipada é aquela que tem a ver com RL. E tem aquela dissipada no gerador, dissipada em cima de RG. Agora vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar na situação de casamento conjugado. Tá? Casamento conjugado eu tenho que R do gerador é igual à resistência total da antena e também que o X da antena é menos o X do gerador. Se a gente pegar essas coisas aqui e jogar aqui na formulação do módulo de IG, tá? Então eu vou jogar aqui, ó, RL mais RR, eu vou dizer que é igual a RG. Então RG eu posso escrever como RL mais RR também. Tá? E isso daqui vai desaparecer, que um é simétrico do outro. Então se eu jogo aqui no módulo de IG, aí vou e jogo nessas expressões todas aqui, onde aparece o módulo quadrado de IG. Tá? Então se fizer essa conta, que não são contas complicadas, a gente vai obter aqui então essas coisas. O PR vai dar isso daqui, ó. O PL vai dar isso. Repara que é do mesmo jeito, só muda quem é esse numerador aqui. E o PG vai dar esta coisa aqui, que também é igual às outras, só muda quem é o numerador. Como RG é RR mais RL, eu ainda posso escrever ele desse jeito aqui, né, que vai dar 1 sobre RR mais RL. Tá? Se eu somar PR com PL, que são aquelas duas potências que estão surgindo em cima das resistências da antena, né, vai dar exatamente isso daqui, né? Esse RR aqui veio daqui, do PR, esse RL veio daqui. E olha como isso daqui é exatamente igual a quem? Exatamente igual a PG. Aqui, ó. Como era de se esperar, né? Então eu tenho a potência que é dissipada lá em cima do gerador, ela é igual à soma dessas duas potências que surgem lá na antena. É isso que é de se esperar numa situação de casamento conjugado. Lá desde circuito vocês sabem disso. Né? A potência dissipada ali na resistência do gerador é igual àquela na carga, a situação de máxima transferência de potência. É isso que está sendo dito aqui para a gente. A gente não poderia chegar a resultado diferente. PG é igual a PR mais PL. E quem é a potência fornecida pelo gerador em situação de casamento conjugado? A fornecida por ele, que a gente vai chamar de PS. Tá? Potência fornecida, lembram-se disso? Potência aparente. Meio de VG que multiplica IG conjugado. Tá? A gente tem isso tudo aqui, faz essa conta, vamos obter essa coisa aqui, que é o quanto que foi fornecido pelo gerador para ter todas as dissipações que a gente já calculou que houve. Tá? Bom, se a gente olha essa expressão de PS e olha as anteriores, e aí vocês podem dar uma pausa e dar uma analisada em PS, olha para as anteriores, é um bom momento também de, para quem não se convenceu daqueles resultados, fazer essa conta, chegar naquelas potências ali, que não é difícil. A gente vê o seguinte, metade da potência provida pelo gerador, tá, é dissipada internamente a ele, em RG, esperado, casamento conjugado. Tá? A outra metade, o que acontece? Vai ser entregue lá para a antena. Então metade morre ali no gerador, outra metade vai para a antena. No que vai para a antena, tem dois valores de resistência ali, RR e RL. Tá?
Então, parte vai radiar em cima de RR, parte vai ser convertida em calor ali em cima de RL. Se eu disser, olha, mas eu construí uma antena que ela é muito, muito boa. Essa antena, ela não tem perdas em cima dela, ela tem RL igual a zero. Ótimo. Então aquela metade de potência que foi para a antena, toda ela vai ser radiada. Então repare o seguinte, a melhor situação de todas que eu consegui casar a impedância, já tem um certo desafio aí, eu fiz o casamento conjugado. Ainda construí uma antena de RL igual a zero, já posso adiantar para vocês que isso não existe. No máximo, as antenas muito boas têm RL próximo de zero. Mas se eu conseguir essa situação ideal de RL igual a zero e o casamento conjugado, ainda assim o que essa antena vai radiar é metade daquilo que foi provido lá pela fonte. Metade. Então, essa é a melhor situação. No caso geral, vocês podem estar imaginando, mas peraí, está faltando alguma coisa, porque naquele desenho lá do circuito tem um gerador ligado diretamente à antena. A gente sabe que não é geralmente isso que acontece. Tem um gerador, tem uma linha de transmissão e tem lá uma antena. Só que todo esse raciocínio continua sendo válido. Você pode pegar ali impedância, essa nova impedância que surgiu, que é a impedância dessa linha, e você pode transportar tudo para os terminais ali da antena. Existe um equacionamento de transportar a impedância, essa impedância distribuída da linha, numa impedância ali num par de terminais da antena, que vai se juntar com a impedância da antena. Todo esse raciocínio continua sendo válido. Tudo se passa como se eu tivesse ali o gerador ligado a uma impedância equivalente ali, tá? Que tá tudo se juntando ali. Tá? E aí a gente tem uma análise agora, a antena funcionando como receptora. Esse tempo todo ela está como transmissora. É tudo muito similar, muito análogo. Tá? A gente não vai passar por todas essas formulações, nem vocês precisam também dar um pause e fazer essas contas. Acontece tudo do mesmo jeito. Tá? Então está lá ela como receptora. Agora tem uma carga aqui, que seria um receptor. Tem lá o nosso dispositivo. Olha como é que a antena aqui está aparecendo os elementos associados a ela. E aqui quem seria uma carga. Tá? Casamento conjugado. Eu vou ter uma potência lá recebida, PT. Eu tenho esse PR aqui também associado à antena, que seria ali o análogo a uma perda que aconteceria lá na resistência do gerador. Tá? E eu tenho essa daqui de perda também, com o mesmo significado de loss, de perda ômica, também na antena. E esse PC aqui, potência capturada, tá? Análogo à potência gerada, aquele PS gerado, aquela potência aparente gerada lá pelo nosso gerador, eu teria aqui uma potência capturada pela antena. Pegou aquilo do meio aberto, do espaço livre, e daí foi sendo convertido em todas aquelas outras potências ali. Tá? Esse PR entregue a RR, tá? Quando ela funciona como receptora, que tem um significado análogo, como eu disse, à perda interna do gerador, quando ela funciona como transmissora, é uma potência que ela é perdida, tá? Que ela não é aproveitada lá para se converter numa potência lá em PT, tá? Lá aqui, ó, onde de fato a gente está muito interessado, que vai alimentar ali um demodulador, um decodificador, é aquilo que a antena está alimentando, a receptora. Então, é uma coisa que a gente chama de potência reradiada ou potência espalhada, dependendo da literatura, a gente vê de uma certa forma. O Balanis usa essas duas terminologias. É uma potência que não é perdida como efeito Joule, mas também não chega onde tem que chegar, lá no receptor de fato. Tá? Em condição de casamento conjugado, o que eu vou ter? Metade do que é capturado, se o casamento é conjugado, metade do que eu capturei é entregue para RT.
tá? A outra metade vai estar dividida ali entre reradiação ou dissipação. As duas coisas a gente quer minimizar, elas são inúteis para a gente. Tá? Agora, e essa capturada aí? Do que ela está dependendo? Que é uma notícia interessante, né? Metade do que é capturado foi para dentro. Tá? Foi lá para a antena, foi para dentro que eu estou dizendo, passou lá para aquela carga que está conectada à receptora. Só que essa potência que é capturada, ela também está dependendo de quem é RR e de quem é RL, olha só. Então me interessa muito diminuir quem são esses valores aqui para aumentar quem é capturada, ainda assim trabalhar com casamento conjugado, para que então essa potência capturada, que seja a máxima possível, tá, eu ainda consiga pegar metade dela, que é no caso do casamento conjugado, e jogar para onde eu tenho que jogar, que é aquele RT lá da carga conectada à antena. Então repara como é que a gente tem coisas para trabalhar aí em cima de uma antena que a gente quer minimizar, aí nesse caso, quer ela funcione como transmissora, quer funcione como receptora. Então com isso a gente fecha esse entendimento, a gente tem a chance de tirar dúvidas sobre isso, a gente vai ver os usos que a gente vai fazer de algum desses valores de potência, para trazer para um aspecto mais prático mesmo e poder fazer até alguns exercícios, fazer conta mesmo de projeto, usando essas coisas aí. Por enquanto está um tanto teórico, tá? Uma coisa importante a ser dita, aquela representação de antenas por meio de um equivalente TVNAN não vale para absolutamente todas as antenas. Tá? Antenas que tenham ali dielétricos imperfeitos, que tenham planos de terra imperfeitos também, antenas com determinadas características de dimensão também, aquela formulação por meio de TVNAN e, portanto, calculando as potências desse jeito, que está tudo dependendo daquele equivalente TVNAN, né? Acaba não sendo válido pela seguinte razão: o RR e o RL da antena passa a não ser mais possível escrever como se eles estivessem em série, como eu somando RR mais RL, como a gente está fazendo aí o tempo todo. Né? Então a formulação muda um pouquinho. Mas para efeito prático, para antenas típicas que a gente pode trabalhar no curso introdutório de antenas, e para vocês terem a ideia desses conceitos envolvidos, que os conceitos eles permanecem, tá? Faz-se desse jeito e não tem problema nenhum. Tá? Então a gente se encontra em encontros síncronos para discutir sobre isso e em outros vídeos que também comecem a usar esse conteúdo que a gente viu aqui. Tá bom? Então, até uma próxima.